Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente, não vai ser vlog, mas vai ser um vídeo especial. Eu vou contar pra vocês, na verdade eu vou atualizar um pouquinho vocês, porque nos comentários dos últimos vídeos vocês têm me pedido muito pra vir aqui atualizar vocês de tudo que tem acontecido. Eu sei que tem pessoas que saíram do canal e agora tá voltando e tá meio perdido, e tem pessoas que às vezes eu acabo falando e não vê o vídeo, ou às vezes acaba passando batido, eu não compartilho com vocês. Mas hoje eu vim aqui atualizar vocês sobre a minha mãe, que vocês têm perguntado muito, a minha avó, como elas estão. Nem passei maquiagem porque tenho certeza que eu vou chorar. Como que eu tenho lidado com a saudade, o porquê que a gente ainda não foi pro Brasil. Nesse tempo todo, né, que a gente mora aqui, nós ainda não saímos. Então eu vou atualizar vocês, deixar um vídeo assim pra vocês que sempre me perguntam e eu mando o link desse vídeo contando. Primeiro, eu queria atualizar vocês sobre a minha mãe e a minha avó. Bom, elas estão bem, muito bem até. A minha avó está bem na medida do possível. Minha avó é de 1933, então façam as contas. Mais de 90 anos, né? Pra quem acompanhou o canal, assim, desde o começo, lembra, a minha mãe e minha avó moravam perto. E pra quem não sabe, a minha avó meio que me criou, assim, quando eu era criança. Ela sempre morou com a minha mãe. O marido dela morreu, o meu avô, pai da minha mãe. Ele sempre falou que quem cuidaria dela seria a minha mãe. Então, ela carregou isso com a vida dela e ela acreditou nisso, e hoje realmente a filha que cuida da minha avó é a minha mãe. De quando eu saí do Brasil, a minha mãe e a minha avó moram na casa que eu reformei, né? Que a gente comprou e reformou, e tem tudo aí no canal. Acho que foi em 2018 que aconteceu tudo isso. Em 2019 a gente já não tava mais no Brasil, então a partir de então elas estão morando lá em casa. A minha mãe tá construindo a casa dela, então tá quase pronta. Tá linda assim a casa dela. É muito bom porque era o sonho dela, sempre foi o sonho dela ter uma casa do jeitinho que ela queria ter, sabe? E fala oi, meu amor. Oi, Fala, tudo bem? tudo bem? Elas estão lá até a casa da minha mãe ficar pronta. E vocês lembram de ver minha avó aí no vídeo super lúcida, conversando, brigando. E ela fazia crochê. Só que ano passado, a minha mãe levou ela pra fazer consulta. Ela tava sentindo um caroço, assim, no peito. Quer ela brincar, meu amor? Ela tá brincando aqui com a câmera e tá desfocando. A minha mãe levou ela pra fazer os exames. Descobriram que ela tava com câncer aqui, né, na mama. Então, desde então, a gente já ficou meio assim. Enfim, entregando na mão de Deus, né? Como sempre. O ano passado, a minha avó começou a passar mal, a minha mãe levou ela pro hospital e internaram ela. E pra quem mora longe, gente, eu acho que uma das piores notícias que você recebe é que alguém que você ama muito tá doente. É muito difícil, é muito dolorido. Você recebe uma notícia assim porque você fica impotente. Você entra num estado que você não consegue fazer nada, sabe? E então eu comecei a orar muito. E minha mãe falava, né? Dava notícias dela, ó, tô aqui no hospital, tá acontecendo isso e isso. E eu lembro que eu desligava, que eu ouvia, né, as mensagens, e eu entrava em prantos, assim, eu chorava muito, porque na minha cabeça eu só imaginava, Deus cura minha avó, Deus cura minha avó, tira minha avó de lá, tira minha avó de lá. Era só isso que passava na minha cabeça. E teve um dia que eu tava tão desesperada, tão assim, sem saber o que fazer, sem saber o que falar na minha oração, porque eu só sabia pedir pra Deus tirar a minha avó de lá e pra curar ela. E aí eu ajoelhei e eu acho que essa foi uma das minhas orações mais doloridas, uma das minhas orações mais sinceras, assim, que eu já fiz pra Deus e que me marcou demais. Eu ajoelhei e eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor cure ela. Eu preciso que o Senhor tire ela de lá. E aí começou a vir na minha cabeça, e se Deus não fizer? E se Deus não quiser curar? E se Deus não quiser fazer o que você tá pedindo? E foi na hora que eu... Sabe quando você, tipo assim, tem essa outra opção? Só que eu não queria aceitar essa outra opção. A minha única forma de orar era que cura ela, tira ela de lá. Quando começou a vir isso na minha cabeça, eu pensei, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor ainda assim continua sendo Deus. Foi quando eu falei, Senhor, o que eu quero é que o Senhor cure ela, mas que seja feita a sua vontade. Quando eu falei isso, foi tão difícil falar essa frase que parece que eu peguei um peso que tava assim dentro de mim.
entreguei. E eu me levantei chorando. Só que era como se eu tivesse... Sabe quando você tá segurando várias coisas na mão assim? E você deixa na mesa? E quando você sai, você fala, ai, esqueci alguma coisa. Parecia que tava faltando uma coisa, sabe? Que eu tava segurando ali, só que eu tinha deixado. Eu entreguei nas mãos de Deus a vida da minha avó. Sim, ela foi curada, ela saiu do hospital. Só que eu nunca vou esquecer desse dia, sabe? Eu nunca vou esquecer do quanto foi importante eu confiar em Deus naquele momento, o quanto foi importante eu entregar nas mãos dele. E ele pode continuar sendo Deus e ele continua sendo Deus. É igual aquele louvor, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ali parece que virou uma chavinha na minha vida pra muita coisa que eu me questionava, sabe? Enfim, ela saiu, mas desde então ela não tem sido mais tão ativa quanto ela era, porque ela cozinhava, ela lavava a roupa dela, fazia crochê, ela fazia tudo, gente, tudo. Depois que ela voltou pra casa, ela perdeu um pouco da memória. Tem dias, a minha mãe fala que tem dias que ela não se lembra de nada, tem dias que ela conta histórias assim, de algo que tá acontecendo, tem dias que ela tá lembrando de tudo. Então é assim, sabe? Às vezes eu ligo lá, ela não me reconhece. É engraçado que sempre que eu mostro o Miguel e a Agatha, ela lembra dele, sabe? Ela lembra, esse é o Miguel. Sempre, sempre. O Osmar, ela chama ele de Kiko. Todas as vezes que eu ligo, ela chama ele de Kiko, pergunta se ele tá bem. Então tá assim, sabe? A minha avó tá nesse misto, altos e baixos, mas ela tá sendo muito bem cuidada. E eu creio muito na cura dela, porque Deus já me deu sonhos que eu tava com ela no hospital. Eu ouvia a médica falando, você foi curada. E eu lembro de agradecer tanto a Deus, eu lembro de olhar pra ela. Eu lembro do rosto dela me olhando, sabe? E eu falar, foi Jesus que te curou, eu te falei que você ia ser curada, avó. Eu sei que pra Deus nada é impossível. A gente vive assim, né? num misto. Esses dias eu tava até vendo um vídeo que se a gente não viver pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, a gente não tá vivendo, né? Se a gente viver sempre reto, é porque a gente tá morto. Hoje ela tá bem, tá com saúde, tá comendo. A minha mãe paga uma moça pra ficar lá cuidando dela durante o dia, enquanto minha mãe trabalha. Minha mãe tá sempre com ela também. E é isso, gente. Elas estão bem. Em relação à saudade de quem mora fora, de quem é imigrante, gente, é muito difícil. E às vezes eu até tento não comentar muito aqui com vocês. Chegou uma hora assim que eu parei realmente de falar sobre saudade, sobre minha mãe, sobre a minha avó, porque é uma coisa dolorida, sabe? Quando eu começo a compartilhar, parece que eu começo a sentir a saudade, assim, mais forte. E sempre que eu toco nesse assunto aqui nos vídeos, as pessoas falam, nossa, que injusta. Ao invés dela estar com a família dela, nossa, eu não trocaria minha família por nada. Nossa, eu isso, eu aquilo. Só que, gente, cada um sabe o que tá vivendo. Então, chegou uma hora que de tanto receber essas mensagens assim, sabe? De pessoas que me apontam o dedo como se eu fosse um monstro que tivesse deixado minha família pra trás. Enfim, ai, não gosto nem de falar. Eu parei de falar por causa disso, sabe? E comecei realmente a desabafar com Deus sobre o que eu tava passando por muitas vezes, assim. A saudade bater forte e eu deitar no chão e falar, Deus, eu preciso da sua ajuda, porque eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando de saudade. E todas as vezes que eu tô muito fraca é quando eu preciso ficar forte em Deus. E quando eu tô fraca na saudade, eu preciso entregar mais pra Deus. Eu preciso me restabelecer em Deus, sabe? Então eu tenho feito isso. Chega um ponto assim, vai fazer 4 anos e pouquinho que eu moro aqui. Chega uma hora que a gente se acostuma com a saudade. Sabe quando você tem uma dor no corpo? Passa a conviver com essa dor, porque você já tomou todos os tipos de remédio, não passa a dor, então você convive com a dor. E às vezes você olha assim, não vou fazer aquilo ali porque meu braço dói, então não vou fazer. E tipo assim, você vai convivendo com essa dor. A saudade, pra mim, é exatamente isso, sabe? Eu vou convivendo, eu aprendo a conviver com a saudade, porque ela dói, é difícil. Acho que ainda mais em datas comemorativas, pra mim, pega muito, sabe? Mas Deus tem sido a minha força em todo o tempo. E agora falar pra vocês do porquê a gente ainda não foi pro Brasil, por que que a gente tá aqui até hoje e não foi visitar minha mãe, por que que a minha mãe não conhece a Agatha. Essa é uma das perguntas assim que eu mais escuto das pessoas falando que, nossa, que injusta, sua mãe conhece o Miguel e não conhece a Agatha. Por que que a sua mãe não vai pra aí?
E a minha mãe, ela tentou tirar o visto 1 ano e pouco atrás. Nossa, gente, eu sou péssima com data. Mas a minha mãe tentou tirar o visto e ela não conseguiu. Mas já falei pra ela, você pode tentar de novo, que se for da vontade de Deus vai dar certo, né? E ela falou, só vou tirar quando vocês vierem pra cá. E aí você vai lá tirar comigo. Quem é imigrante, gente, sabe do quanto é difícil você mudar para um país que tem leis, tem regras. Todo país que você for mudar tem as leis, tem as regras do país para você se tornar ilegal, para você morar legalmente no país, né? Na Itália, as leis da Itália, para quem não sabe, a gente morou na Itália, tirou a cidadania. Então, a gente com a cidadania, a gente pode morar na Itália sem problema nenhum, porque a gente tirou aquele documento. E foi, gente, 3 meses. Muito rápido, né? E a cidadania italiana, você consegue morar em alguns países ali da Europa sem precisar passar por todo esse processo. E aqui nos Estados Unidos tem as regras daqui. E de quando a gente pisou o pé aqui, a gente tá na espera desse documento. É até difícil de falar, mas se vocês pesquisarem por pessoas, por histórias de imigrantes que vêm pra cá, e vocês vão ver quanto que demora, o quanto é angustiante, sabe? Essa demora do documento sair. Na pandemia, a gente tava assim, ia comprar, na mesma semana que fechou tudo aqui, a gente estava se programando para comprar passagem nessa semana para ir pro Brasil. Então, a pandemia também atrasou muita coisa, já era demorado, né? E se vocês forem ver, tem pessoas que ficam na espera por 15 anos, 8 anos, tem pessoas que já ficaram esperando 20 anos um documento aqui. E nós estamos aqui na espera também. Infelizmente, eu achava que eu ia chegar aqui e que ia ser rápido esse documento. É engraçado que todos os nossos planos a gente não consegue ter noção, né? Mas os nossos planos foram completamente diferentes do que a gente está vivendo hoje. Mas uma coisa eu aprendi a confiar em Deus, a confiar que Ele está no controle de tudo, confiar que Ele está cuidando de tudo e que Ele não desampara a gente por nem um minuto. Eu creio muito. Quando eu pegar esse documento vai ser um testemunho, só que gerar um testemunho dói. É muito legal você ter testemunho para contar, mas a parte mais difícil é o processo, é até você chegar no testemunho. A gente já tentou de diversas formas e hoje eu entendo que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E se estamos aqui ainda na espera, é porque a vontade dele está prevalecendo. Mesmo que eu não entenda, mesmo que tenha passado 1 milhão de vezes a vontade de ir embora desse lugar, a vontade de arrumar as malas e... porque não é fácil, gente. Só quem mora fora, eu acho que vai entender o que eu tô falando, não é fácil. Às vezes a gente se sente assim, como um peixinho fora d'água, sabe? Porque muda tudo. É cultura, é forma de lidar com tudo, saúde, educação, tudo é diferente. De todas as vezes que a gente pensou em, sei lá, a gente já pensou em 1 milhão de coisas. A gente já pensou em ir embora, a gente já pensou em ir pra outro país, a gente já pensou. E é como Deus deixa escrito aqui na palavra dele, né? Nosso coração pode fazer planos, mas o que vai prevalecer é a vontade dele. A gente tá esperando. Peraí, se você puder orar por mim. Eu acho que eu nunca abri, assim, meu coração pra vocês do jeito que eu tô abrindo agora, né? Eu sempre evitei falar sobre isso aqui no canal. Eu sei que um dia eu ainda vou sentar aqui e comemorar com vocês o documento. Eu vou comemorar com vocês indo pro Brasil, revendo minha família. E todas as vezes que a gente pensa em fazer algo, Deus sempre fala, não é pra vocês saírem daí. Porque eu não sei, não é a vontade do nosso coração, mas a gente escolheu seguir o que Deus tá pedindo pra gente, que não é pra gente sair daqui, que Ele tá cuidando de tudo, passar pelo processo. Muitas pessoas, elas, quando tá passando pelo processo, acaba saindo, né? Se desviando, porque o processo dói demais, gente. E não é todo mundo que aguenta. Mas eu vou falar pra vocês, não é fácil. Eu até recebo mensagens sobre isso. Deus precisou colocar a gente tão longe em um país tão distante, né, da onde a gente morava, para que a gente pudesse conhecer Ele verdadeiramente, para que a gente pudesse viver coisas sobrenaturais com Ele. E quando eu paro para pensar que se eu tivesse ficado lá na minha casa, no Brasil, vivendo da forma que a gente estava vivendo, talvez eu não tivesse
conhecido Jesus do jeito que eu conheço hoje, a minha casa não teria sido salva. A minha casa não teria sido transformada, meu marido não teria aceitado Jesus. Eu não consigo imaginar o que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado lá. Só que de uma coisa eu tenho certeza, eu não me arrependo. Eu entendo que a gente precisou passar por tudo isso e a gente ainda precisa passar por um tempinho ainda. Eu tenho fé que não. Tenho fé que daqui a pouco eu vou gravar esse vídeo aqui, ó. Que o meu Deus do impossível vai mover. E que mês que vem eu vou estar aqui comemorando com vocês. Que eu tô indo pro Brasil. A gente fica imaginando. Mas olha só a palavra que eu li ontem. É em Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, se você tem 99% de fé que algo vai acontecer na sua vida, é zero. Porque você precisa ter 100% de confiança de que aquilo vai acontecer. Nesses últimos dias, Deus tem me pedido para agradecer pelas coisas que eu tenho pedido para Ele, sabe? Agradecer que eu tô indo pro Brasil. É muito difícil fazer essas orações, mas é o que vai movendo a nossa fé. Porque nesse tempo todo, a gente já se decepcionou tanto, a gente já ouviu não, a gente já ouviu foi negado, a gente já ouviu tanta coisa que quando Deus pede pra mim orar agradecendo o que eu tenho pedido tantos anos pra Ele, é como se Ele estivesse desafiando a minha fé, sabe? Não sei se você já se sentiu assim, mas eu sinto que Deus tem desafiado a minha fé. Eu acho que Ele tem olhado assim, como se Jesus estivesse lá naquele mar agitado e Ele estivesse andando sobre as águas. Pedro olha e fala: Jesus, se és tu, deixa eu ir aí. E Jesus fala: vem. É como se eu estivesse vivendo isso nesse momento, sabe? A ponto de andar sobre as águas ao lado de Jesus. Eu sabia que eu ia chorar nesse vídeo, eu sabia que... Mas eu não sabia que eu ia abrir tanto meu coração assim pra vocês. Pra mim eu ia chorar, claro, né? Porque falar de saudade, falar da minha mãe, falar do processo... Eu já sou uma manteiga derretida, então vocês não esperem menos disso. É por isso que eu tenho evitado tanto falar, sabe? Me traz sentimentos, assim. Ontem mesmo eu tava fazendo um frango com... Meu Deus, eu sempre esqueço o nome. É okra. Um quiabo. E aí eu, gente, qual é a comida? Eu postei lá no Instagram. Qual é a comida que te faz lembrar de pessoas, né? Como é que pode a gente ligar a comida a pessoas? E eu sempre faço comidas que eu comia quando eu tava lá na minha casa com a minha mãe, com a minha avó. Cuscuz, polenta. Ai, gente. O frango com quiabo. Arroz e feijão com leite. E eu lembro que a minha avó, ela sempre usou muito alho, né? Porque chegou uma idade que ela já não sentia tanto gosto assim, então ela colocava bastante alho, bastante sal, né? Quando eu como alface com cebola, ela sempre fazia uma saladinha, sabe? Com alface e cebola. E aí quando eu como assim, ó. Porque eu fecho o olho e começo a lembrar, sabe? Como é que pode, né? A gente ligar comida a pessoas. Mas é tão bom a gente ter essa referência porque me faz matar um pouquinho da saudade. Esses dias eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Em criar memórias nos meus filhos. Memórias boas, assim, de comida, de cheiro. Pra quando eles crescerem, eles falar pros filhos dele: olha, esse bolo aqui era a avó de vocês que fazia. Sempre que eles sentirem o cheirinho do bolo de cenoura, por exemplo, que eu faço muito aqui, gosto muito de fazer junto com eles o bolo de cenoura, com cobertura de chocolate. Fico imaginando eles sentindo o cheirinho assim em algum lugar que alguém fez, sentindo o cheirinho do bolo de cenoura e pensando: nossa, minha mãe fazia o mesmo cheirinho que eu sentia em casa. É algo que eu tenho tentado criar aqui em casa também com as crianças, sabe? E fica uma dica aí pra você também. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês não tenham saído do vídeo, que vocês não tenham enjoado de me ver chorando aqui. Se eu tô contando pra vocês hoje, é porque Deus me permitiu contar isso agora pra vocês. Porque tem coisas que a gente vive com Deus que é só a gente e Ele, né? Só eu e Ele. Ou só você e Ele, só a gente e Deus, né? E tem coisas que às vezes eu quero compartilhar na hora e não é o momento. Então a gente tem que saber o momento certo de todas as coisas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo.
Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas pra vocês de todo esse tempo, né, que vocês estão me perguntando. Obrigada por me ouvirem. Comenta aqui embaixo se vocês assistiram até aqui, se vocês choraram comigo. E comenta a sua experiência também, se você mora fora, tá bom? Um beijo e até a próxima.